Eu acerto quando vejo no Anki, mas se eu tentar lembrar depois, eu esqueço. Esse é o assunto do vídeo de hoje e se você já passou por isso, se você está passando por isso, acompanhe esse vídeo para a gente entender exatamente o que está acontecendo com seus estudos e o que fazer para lidar com essa situação. No programa Japonês Online, no nosso curso fechado e também aqui nos nossos conteúdos gratuitos da internet, a gente sempre incentiva a utilizar um método que consiste, entre outras coisas, em utilizar um sistema de repetição espaçada e a gente tem sempre recomendado o Anki, que é o melhor dos que existem atualmente. E é muito comum que os alunos então comecem a usar o Anki e fazer as suas revisões para memorizar de forma definitiva aquilo que vão estudando e aprendendo. Nesse ponto, é muito comum que a pessoa comece a acertar nas revisões mais do que errar. A gente pode ter um exemplo aqui. Eu com o meu Anki, eu abri ele aqui e tem essa frase para revisar. Tsukasazu osoreirimasu toieru you ni naru. Ser capaz de poder dizer osoreirimasu sem perda de tempo. Eu mostro a resposta aqui, né? Sem demora, sem perda de tempo. Está correta? E eu coloco que eu acertei. E aí aparecem outras cartas até que eu termine esse meu processo. E é muito comum que depois de terminar o aluno perceba que, puxa, da maioria das cartas que eu tive para revisar eu acertei boa parte. Eu estou indo bem na revisão. Mas aí a pessoa fecha o Anki, 5 minutos depois vai comprar pão, tenta lembrar de alguma coisa que viu no Anki e esquece tudo, não consegue lembrar nada. Dá a impressão que nem estudou, porque se alguém perguntar lá fora, o que você revisou agora há pouco, o que você estava estudando? Dá um exemplo, alguma coisa, fala aí alguma coisa, a pessoa não consegue lembrar de nada. Eu fui bem na revisão do Anki, eu estou indo bem na teoria, nos estudos, mas quando alguém me pergunta um pouco depois disso sobre o conteúdo do Anki, quando eu tento lembrar, eu não consigo. E evidentemente o estudante fica muito preocupado, dá um susto, dá um medo, dá uma sensação de o que eu estou fazendo de errado, onde que eu estou errando, o que eu tenho que mudar na minha maneira de estudar para que isso não se repita. Eu estou realmente avançando, eu estou realmente tendo resultados. Essa é uma dúvida muito comum que a gente tem dos nossos alunos e também de todos vocês que acompanham nossos conteúdos no YouTube, Instagram, Facebook e etc. E a primeira coisa que você tem que saber é o óbvio. Se você está acertando no Anki mais do que errando, isso é um sinal muito bom, tá? É muito positivo que seja dessa forma, tá? É um primeiro passo muito importante. Parece óbvio dizer que é mais saudável você acertar do que errar. É evidente que sim. Mas a verdade é que não é só pelo óbvio de que você tem que acertar e não errar, mas também porque o acerto no Anki representa um avanço, porque antes disso é possível que você estivesse no começo errando bastante nas revisões. A partir do momento em que você começa a acertar, quer dizer que houve uma evolução. Isso nos leva a entender um conceito importante que é: existem fases do aprendizado de japonês, particularmente quando você estuda com o nosso método. A gente sabe pela experiência, porque nós estudamos dessa forma e passamos por isso, e pelas centenas de alunos que estudaram usando esse método e a gente acompanhou de perto, a gente sabe que existem fases, existem momentos no aprendizado que vão se seguindo e que você vai avançando de fase, entre aspas, e evoluindo no seu aprendizado. Então a primeira constatação é: eu reviso no Anki e acerto, eu tento lembrar lá fora e eu esqueço. Isso é uma fase do Anki, uma fase dos seus estudos, não do Anki. Isso vai passar. É garantido porque aconteceu comigo, aconteceu com o Luiz, aconteceu com todos da nossa equipe. E provavelmente, se não aconteceu com você, vai acontecer em algum momento. Vai passar essa fase. Mas quais são as fases do aprendizado? O que é isso? Isso não é teoria demais? A gente percebe que os nossos alunos e as pessoas que estudam pelo método que a gente propõe, que é um método focado em você primeiro absorver bastante conteúdo e depois, como consequência disso, ir falando, ir escrevendo e tudo mais,
O primeiro momento é o momento em que você começa a usar o Anki e começa a errar bastante. Você faz o seu processo de revisão, coloca lá palavras novas, coisas novas que vai aprendendo, e demora um pouquinho para ir lidando com esse vocabulário novo. Você começa errando bastante no começo. É a sua primeira fase, digamos assim. Depois de algum tempo, você começa a acertar um pouco mais. Porque o Anki é justamente isso. Você erra hoje, erra amanhã, erra depois de amanhã, erra no outro dia e no outro acerta. De tanto errar, mas repetir, uma hora vai acertar. Não tem como ser diferente. E aí você chega nessa fase, que é a que a gente está estudando nesse vídeo, que é: eu consigo entender as coisas no Anki. Só que se eu fechar o Anki e for lá fora falar com alguém no portão, eu já esqueci tudo. É uma fase também. A próxima fase é a fase em que você consegue acertar no Anki, lembra de algumas coisas lá fora, não esquece tudo. Esquece algumas coisas, mas lembra de algumas. Começa a lembrar de algumas coisas aleatórias, não só quando está estudando, mas em outros momentos também. Depois vem o momento em que você consegue lembrar de bastante coisa lá fora. Você está acertando no Anki, e quando fecha o Anki, quando para de estudar, consegue lembrar de bastante coisa. Mas ainda não consegue formular as frases de maneira ordenada. Fica com aquela impressão de, poxa, eu sei muitas palavras, mas se eu tivesse que colocar na ordem certa para formar uma frase, eu não conseguiria. E depois, mais para frente, vem a fase em que você começa a conseguir fazer isso, começa a se comunicar, a criar as suas próprias frases de maneira mais espontânea. São fases do aprendizado. E você vai passar por cada uma delas de maneira um pouco mais rápida por uma fase do que por outra, dependendo do tipo de estudante que você é. Tudo isso acontece porque a gente precisa entender o conceito de memória de curto prazo e memória de longo prazo. O seu objetivo como estudante de japonês é passar com o Anki as coisas que estão na sua memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Na memória de curto prazo estão as coisas que eu falo agora e daqui a 2 minutos você já esqueceu. Na memória de longo prazo a gente tem as coisas que você não esquece mais, já memorizou de forma definitiva. E a transformação de um estágio para o outro vem através do Anki. A gente vai revisando tanto o Anki que as coisas que a gente lembrava e esquecia, a gente acaba memorizando de forma definitiva. E uma vez que a gente entende toda essa teoria, a pergunta é: legal, mas o que eu faço? Eu preciso passar de fase. E a resposta é tão simples que parece que não é assim, mas é. A resposta é: o que fazer para passar de fase, para começar a entender lá fora, a lembrar lá fora daquilo que eu estudo no meu local de estudos. E é simplesmente continue. Continue estudando. Perceba que se você repetir o processo de revisar o Anki, a sua memorização vai melhorando e você vai avançando nesse sentido. Mas de tanto isso acontecer, esse conteúdo que está na sua memória de curto prazo começa a ir para a memória de longo prazo e aos poucos, num processo lento e gradual, você vai, com o passar dos dias, semanas e meses, conseguindo lembrar do conteúdo que você estuda fora do local de estudos, que é quando você também vai precisar usá-lo. É um processo que simplesmente consiste em você continuar e logo você consegue avançar de fase. Inclusive, muitas das dificuldades que um estudante de japonês tem, muitas das coisas que não estão indo bem, elas passam a ir bem simplesmente se você continuar. No começo, quando você estuda o hiragana, fica com uma sensação de que lê o hiragana muito devagar, gaguejando. Parece que tem uma leitura muito travada, que a leitura não vai. O que fazer? Continua lendo. Continua. De tanto ler, a leitura vai ficando mais ágil. Em algum momento você pensa: poxa, eu escuto áudios, eu escuto coisas em japonês e eu não consigo entender bem o que eu faço. Continua ouvindo. De tanto ouvir, a sua capacidade de compreensão oral vai se desenvolvendo. Então, muitas dúvidas, muitas coisas que fazem parte do processo, muitas competências linguísticas que você ainda tem alguma dificuldade, elas vão melhorar simplesmente quando você continua estudando.
Nem sempre é preciso fazer alguma coisa diferente para melhorar. Você só precisa muitas vezes continuar, ok? Deixa um comentário nesse vídeo dizendo se ele foi útil para você, se você se identifica com isso e quais outras dificuldades que você também tem nos seus estudos, e a gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos para você!